Olá, gente! Preparem o estômago porque vai começar um show de mentiras. Olha aí, segura. O primeiro ano de governo Bolsonaro foi marcado pelo ataque às aposentadorias, desemprego e preços em alta, ofensiva contra a liberdade de imprensa, a educação e a cultura, atos e declarações racistas, misóginas e LGBTfóbicas, escândalos de corrupção, encobrimento do envolvimento na execução de Marielle, queimadas criminosas na Amazônia e diplomacia submissa aos Estados Unidos. Gente, é de doer, né? Eu tenho que rir porque isso aí eu sei que não tem credibilidade nenhuma. Mas Bruno, por que você tá trazendo essa porcaria aí no teu canal? É pra gente parar um pouco pra observar o que o Lula tá fazendo na cara de pau. Desde quando ele foi solto, ele lançou aí, provavelmente não ele, mas a equipe dele, Lula Livre, um boletim semanal Lula Livre para contar mentiras desse nível. E aí a gente aproveita para desbancar essas mentiradas. É isso que ele está espalhando por aí, né? Eu vou até comentar no final do vídeo por que eu acho que ele está contando essas mentiras. E vamos fazer aqui uma reação deste vídeo, porque você escutou o absurdo. O ano de ataque à aposentadoria está falando da reforma da Previdência. Aí eu gostaria de pegar o Lula frente a frente agora e perguntar: ô meu irmão, por que você também quis fazer a reforma da Previdência? Você estava lá no seu governo, né, expulsou a menina lá, a Genro, a Heloísa Helena, que votaram contra a reforma da Previdência, que inclusive por conta disso abriram o partido PSOL. O PSOL é fruto de dissensão do PT, tá? E agora fica contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Isso se chama dor de cotovelo, isso se chama raiva, inveja, ciúme, sei lá. Porque o governo Bolsonaro fez e fez melhor aquilo que o governo Lula tentou fazer e não conseguiu. A tão necessária reforma da Previdência, que agora, né, fingem que o povo esqueceu, que não era necessário, mas a gente está aqui para lembrar. O Lula quis fazer também e não conseguiu. E o Bolsonaro fez. Tá? Então, tá aí. Ataque à aposentadoria é o que eles intitulam aí a reforma da Previdência, que eles também quiseram fazer no passado. Desemprego, que isso? O ano do 2019 marcado como ano do desemprego? Me explica isso, gente. Por quê? Desde março, o emprego não para de subir mês a mês. Ou vocês querem colocar todo o desemprego dos 12 milhões de desempregados no colo do Bolsonaro, sendo que esses 12 milhões são desempregados por conta do desgoverno do PT. Conta outra história, meu Deus do céu. Sem falar que você não pode dar emprego num ano só para 12 milhões de pessoas. E o Paulo Guedes já deu entrevista à própria Globo dizendo que esse efeito aí de desemprego vai continuar 2020, 2021, 2022, o desemprego vai cair. Os empregos estão chegando cada vez com mais força. Só não conseguiu acelerar mais essa coisa por causa do PT, por causa do Congresso, que ficam barrando pontos importantes, por exemplo, da reforma da Previdência, vão continuar implicando aí com reforma tributária, outras reformas importantes, por isso é mais devagar, porque o próprio PT impede o avanço do Brasil e fica aí mentindo, dizendo que desemprego é coisa do Bolsonaro, seus canalhas. A Globo é outra, que precisa informar que o Brasil está gerando emprego, mas sempre mistura: mas ainda tem 11 milhões de desempregados, que situação triste. É lógico, ninguém vai dar 11 milhões de uma vez só, meu Deus do céu. E o PT está impedindo esse avanço. Quando chegar, claro que não vai chegar, mas vamos jogar esse quadro aqui, ó. Quando tiver uma pessoa só desempregada no Brasil, eles vão ficar chorando por essa pessoa. Tá todo mundo empregado, todos os trabalhadores trabalham, mas ainda tem uma desempregada. Que situação, que país triste de se viver. É isso que eles estão fazendo, são canalhas. Desmatamento, olha só, queimadas na Amazônia, né? A própria Globo teve que jogar uma estatística real da era Lula, porque estavam mentindo, estavam na verdade omitindo os dados reais. E na Austrália, que está pegando fogo para valer, ninguém está comentando nada, nem a tal da Greta. Agora, a Globo foi obrigada a jogar isso aqui no ar. Focos de queimadas. Teve mais queimadas na era do FHC e Lula. Aí não está no print o FHC, mas foi mais do que Bolsonaro também. Olha só o Lula lá no alto 2004, 2005.
e Bolsonaro 2019. Lembrando que muitas queimadas são coisas climáticas mesmo, é coisa natural, mas também tem as criminosas, que eu acredito que seja muito aí por parte de ONGs, de comunistas sim, tá? No meio dessas queimadas criminosas. Então tá aí, a própria Globo teve que jogar o fato real, porque eles estavam pegando estatísticas apenas de 2012 até 2019, covardia! 2008 até 2019, omitindo, escondendo estatísticas da época que mais teve queimada na Amazônia, canalhas. Então, vamos lá, falou também sobre Marielle, você nem precisa comentar, bobeira, babaquice de petista mesmo, né? Declarações LGBT-fóbicas, não sei o que, palhaçada. Vamos acompanhar o resto do vídeo aí, pra gente comentando, tá, gente? Queremos democracia, direitos e liberdade plena para todo o povo brasileiro e também para Lula. Por isso, continuamos exigindo a anulação imediata dos processos contra o ex-presidente e a total recuperação de seus direitos políticos. Como é que quer democracia, que é uma coisa séria, direitos? Você vai pedir liberdade de criminoso comprovadamente corrupto, com todas as provas? Não dá. Dá pra botar seriedade numa gente porca dessa? Não dá. Eu tô aqui, quero brigar pela minha defesa, sabe? Eu não tô livre, eu tô solto. Aí o Lula foi sincero. Aí o Lula foi, até que enfim, eu não estou livre, eu estou solto. Eu não estou livre, eu estou solto. É, porque continua condenado. Tá solto por uma injustiça dos canalhas do STF que são amigos de Lula. Porque é importante lembrar que tem muitos processos e eles vão inventando cada dia um. Eles não têm limite. As provas da farsa jurídica montada contra Lula foram reveladas pela série Vaza Jato do site Intercept, que mostrou que Sérgio Moro não agiu como juiz, mas como condutor da Lava Jato para condenar Lula. A gravidade do conteúdo das reportagens foi reconhecida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em recente entrevista. Em primeiro lugar, eu acho que as revelações do The Intercept são gravíssimas. Denúncias que precisam ser apuradas e que, diga-se até o momento, não foram desmentidas. Papo reto. Pô, não teve um outro ministro mais sério para comentar isso aí, não? Aí você vê quem é Lewandowski. É um cara que foi a vida inteira pulando janela até chegar ao STF graças a esses comunistas. O Lula, que escolheu o Lewandowski para ser ministro, sabe como? No meio de uma bebedeira. O Lula pra lá de Bagdá, bêbado. Vamos colocar esse cara aí. Lewandowski vai ser o nosso ministro no Supremo Federal. Tá lá. A vergonha. Um cara porco comunista, né? Aí como ministro do STF. A fonte desses caras para defender Lula. The Intercept, Greenwald, criminoso. Não dá pra pôr seriedade nessa gente, não é mesmo? Essa aí, ó. Essa menina aí deve ser da cota do PT, né? Eles botam essas pessoas, né, negras assim, de cabelo assim, moda, só para dizer que não é racista, né? Agora tá todo mundo assim. Vamos lá. Moro era suspeito e nunca devia ter julgado Lula. É no Supremo que, desde junho de 2019, o pedido de suspeição de Moro e do fim das condenações de Lula esperam para ser julgados. Enquanto a Suprema Corte não zerar, sabe, esse disparate do que foi o comportamento do Moro, o comportamento da Força Tarefa da Lava Jato, a gente não tem sossego nesse país. É importante lembrar, prenderam Lula para ele não disputar as eleições e assim retirarem os nossos direitos. E a gente ainda tem quase 900 milhões de crianças que vão dormir com fome toda noite. E não é só no continente africano, não. É aqui no Brasil agora. É na América Latina. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? 9 milhões de pessoas, crianças passando fome. É o comunismo. É a teimosia na utopia do comunismo. É a bandidagem. São esses ditadores, exploradores, amigos de Lula. E o próprio Lula também, que enganou a sociedade pobre aqui no Brasil. Não investindo no país, fechando o país para o mercado internacional e tudo mais, levando o país à miséria, fazendo coisa tudo superficial. E ainda pergunta como é que pode o responsável pela pobreza, que banca aí o pai dos pobres, que tirou o país da miséria. E lamentável que muita gente acredita, o cara que elogia explorador, ditador, que explora, que faz crianças serem pobres e passar fome no mundo inteiro. Como é que pode, canalha,
canalha, canalha, o Lula é canalha. Eu tô chamando o Lula de canalha com a própria voz do Lula, né? Como é que pode? Ah, meu irmão. Por isso lutamos por soberania, liberdade e igualdade social. Democracia, liberdade, igualdade social, defendendo o bandido, meu Deus do céu. E não tem tempo ruim para quem luta por Lula livre. Olha aí, a vergonha da militância do PT hoje. Mesmo debaixo de chuva, apoiadores da campanha montaram uma tenda para mais uma quarta-feira de Lula livre e Lula inocente no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. O Lula está solto, mas ele não está livre. Os processos fraudados contra ele continuam. Então a gente está na rua passando abaixo-assinado que pede anulação dos julgamentos fraudados contra o Lula. É preciso que o Lula seja considerado inocente em todos os seus processos, porque as acusações contra ele são espúrias, não há provas, são todas invenções. Como é que pode, gente? Não há provas e são todas invenções? E a foto, o Lula lá dentro do triplex? E o dinheiro que foi comprovado, encontrado, que saiu da Petrobras, cartel, Aécio, Odebrecht, tanto para Atibaia também, que chegou lá na reforma para o Lula, com Lula conduzindo? Ou esse dinheiro foi para uma pessoa invisível? Ou existe a imobiliária Lula, que a gente não conhece? O Lula estava lá levantando um triplex, reformando, que não era para ele, talvez para alugar futuramente. Né? Se tivesse uma imobiliária Lula, talvez a coisa, né, a gente poderia conversar. Gente, o dinheiro foi para um homem invisível que a gente não conhece. A reforma foi para quem na cozinha, lá de Atibaia, né? Porque o Bittar disse que não foi para ele, o Lula não foi para ele, não sei o que, coube a empreiteira dizer, e ali, né, os fatos, as provas, as evidências mostraram que foi para Lula. Marisa, Dona Marisa, picareta falecida, comprovou tudo, né? Estava lá, comprovou o que eu digo, né? As provas chegaram, né? Marisa lá, dando lá as ordens, né? Eu quero assim, isso e assim. Cueca de Lula, foto de Lula. Não, mas o dinheiro foi para outra pessoa invisível. Para quem? O dinheiro existe. O dinheiro desviado existe, foi comprovado, né? Mas não há provas? Como assim? Mais de 200 páginas que eles não leram, essas 200 páginas. Vamos lá então, para não enrolar, já tem 12 minutos e meio de vídeo. Vamos tentar aí ser mais breve nesse restinho de vídeo. Militância do PT, 10, 15 pessoas. É isso que eles conseguem unir agora, juntar. Em frente à Catedral de Florianópolis, teve distribuição de panfletos e conversa com a população na primeira atividade de 2020 na cidade. No Rio de Janeiro, a mobilização foi na Uma pessoa, duas... Gente, olha lá na mesa, ó. Tem mais placa que gente. Uma pessoa, mas tem mais placa do que gente. Não tem nem gente para segurar as placas que eles fizeram. Gente, uma pessoa, olha na escada, é multidão, é a militância do PT. Gente. Nelândia, com cartazes denunciando a perseguição a Lula. Em Olinda, o Lula Livre marcou presença no pré-carnaval do Boi Marinho. Em Recife, a turma do pedal Lula Livre... Nem carnaval consegue... Olha que carnaval costuma dar multidão, né? Você põe uma cervejinha ali, põe negócio lá, chama aí, bota uma batida... Galera vem correndo porque nem sabe o que é, né? Mas alguém vê o Lula Livre lá, já saiu correndo do bloco, foi para outro. Nem bloco, nem carnaval consegue movimentar. Meu Deus do céu. Cadê o bloco? É isso aí? As caixas de som, 2 Kombi, bloco do Marinho, 3, 4 pessoas aí. Gente, que vergonha. É a militância do Lula Livre. No pré-carnaval do Boi Marinho. Em Recife, a turma do pedal Lula Livre denunciou as condenações injustas do ex-presidente pelas ruas do centro. A verdade vencerá. Assim, o ex-presidente Lula concluiu a mensagem no Twitter para parabenizar a diretora Petra Costa e saudar o cinema nacional pela indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar 2020. A obra concorrerá com outras 4 produções na categoria documentário. A premiação será dia 9 de fevereiro em Los Angeles. O filme, que pode ser assistido na plataforma Netflix, conta a história do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, capítulo crucial da fraude que culminou com a prisão de Lula e sua exclusão das eleições presidenciais de 2018.
Em nota, Dilma afirmou que o filme é corajoso por mostrar como a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018. A verdade não está enterrada. A história segue implacável contra os golpistas. Acabou. Aí, né, gente? Ainda querem misturar o impeachment com a prisão de Lula, duas coisas totalmente diferentes. São canalhas mesmo, não é, gente? Foi isso aí o vídeo. Sobre este filme aí, né? Eu fiz um vídeo ontem, quem não assistiu pode assistir, tá aí no canal, né? Não vou ficar aqui repetindo. Viu que pegaram lá a imagem da boiada vermelha e não mostraram nenhuma imagem como esta aqui, né? Perdão, esta aqui do Mar Verde e Amarela na Paulista e em todo o Brasil também em 2016. Falar do impeachment sem colocar essa imagem é uma canalice sem tamanho, né? Dizer que a multidão do povo brasileiro era meia dúzia de gado lá em Brasília, paga com mortadela, né? É ridículo. E chamando de golpe, é capaz até de ganhar esse filme, sabe por quê? O Oscar tá bem esquerdista nos últimos anos. Deixe seu comentário aí sobre o boletim do Lula livre. Que eu prometi falar agora no final. Por que o Lula está fazendo isso? Na minha visão, e a gente encerra o vídeo aqui, é porque eu acho que ele ainda tem na mente que aquilo que ele fazia no passado pode ter efeito hoje. O que seria? Mentir e o povo acreditar. Por exemplo, no passado o Lula comprava mídia, tinha a Globo como parceira, tinha várias empresas aí, blogs, até na internet também. Então tudo que ele falava era anunciado na grande mídia e não tinha uma outra voz para rebater. Agora a internet chegou, né? As verdades chegaram, a Lava Jato chegou. Então o Lula não tem mais esse poder de falar e repercutir a mentira até que se torne realidade através de grandes mídias, que foi até de confiança do povo no passado, algumas. Então acho que ele está com essa coisa na cabeça. Mas Lula, o tempo são outros. Não adianta mentir mais, fazer boletim mentiroso, que não vai colar mais, não vai pegar mais. Você vai passar mais vergonha ainda, porque a verdade está aqui nas redes sociais. O senhor mente aí, nós desmentimos aqui e o senhor se ferra. Ladrão, bêbado. Meu nome é Bruno Jones e comunismo aqui não, vamos nessa.